Hoje em dia, a indústria do entretenimento está ficando cada vez mais consciente sobre questões sociais e evitando cada vez mais ser desrespeitosa com assuntos que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Embora muitos possam achar que isso é um exagero, basta observar algumas coisas que passavam na TV, por exemplo, alguns anos atrás, para perceber que realmente nós estamos pelo menos aparentemente evoluindo em relação no que diz respeito a tentar ser menos preconceituosos, já que grande mídia pode ser um grande canal para perpetuar preconceitos. Mas ainda assim, às vezes parece que a gente está entrando numa máquina do tempo quando assistimos alguns vídeos que foram produzidos não faz tanto tempo assim e o quão preconceituosos essas produções eram na época, e com certeza isso significa que esse tipo de filme jamais seria lançado hoje em dia. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Quer saber mais? Então vem que eu te conto, porque eu sou John Jones, você está assistindo Autosqueiras e esses são alguns filmes de comédia que seriam cancelados hoje em dia. Outro clássico que inclusive causou muita polêmica já quando ele foi lançado em 1980 foi A Vida de Brian, que é um filme dos britânicos do Monty Python, que é tipo o equivalente dos Trapalhões da Inglaterra, embora eles façam um humor mais sofisticado. Basicamente, esse filme já estava fazendo no final da década de 1970 o que o Porta dos Fundos faz hoje com seus especiais de Natal, que são críticas e sátiras ao cristianismo. E se você levar em consideração que a sociedade era muito mais conservadora há 40 anos atrás, claro que a treta foi muito maior. O filme foi banido em vários lugares e censurado em vários outros, além, é claro, de ser muito criticado pelos conservadores, que fizeram vários protestos na época. Esse filme foi proibido por anos na Inglaterra, Noruega, Suécia e Finlândia, mas toda essa polêmica gerou muita publicidade e o filme acabou se tornando a quarta maior bilheteria no seu país de origem no ano de 1979. Em 1982 saiu um filme chamado O Brinquedo com o mestre Richard Pryor, que é um dos maiores humoristas negros de todos os tempos. Esse filme na verdade é uma adaptação de um outro filme francês com o mesmo nome, mas eles fizeram uma pequena alteração na versão estadunidense que faz toda a diferença e seria muito problemático hoje em dia. Olha essa sinopse. Um garoto branco, que é filho de um milionário, está cansado de seus brinquedos e resolve comprar uma pessoa para ser o seu brinquedo pessoal. Só que essa pessoa que ele compra é um homem negro. Esse filme claramente faz muitas alusões à escravidão e facilmente seria cancelado hoje em dia, ainda mais se você levar em consideração que no original francês, o cara que o garoto compra é branco. É importante ressaltar que o racismo nos Estados Unidos é muito mais descarado do que aqui, principalmente na época que esse filme foi feito, e talvez na época a intenção não tenha sido ofender, mas isso com certeza não seria visto com os mesmos olhos hoje em dia. Lembra do Atração Mortal? Esse filme foi bastante reprisado por aqui na TV e nos States também se tornou um clássico cult depois de inicialmente ter ido mal nas bilheterias, tanto que ele depois virou uma série de TV e um musical na Broadway, que mudaram vários pontos dessa história, já que ela faz um humor bastante mórbido. Basicamente, a história desse filme consiste em meninas que estão planejando um ataque numa escola para assassinar os estudantes populares e fazer com que isso pareça que foi suicídio. Levando em consideração os frequentes tiroteios que acontecem em escolas nos Estados Unidos de uns 20 anos para cá, certamente esse tipo de humor não seria bem visto, tanto que várias outras séries, games, animações já foram muito criticadas por fazer piadas com esse tipo de situação, que é claramente um dos maiores males sociais dos Estados Unidos. Tanto que as próprias estrelas do filme, a Winona Ryder e o Christian Slater, já disseram que se fosse hoje em dia, eles não topariam fazer esse filme, que foi o que os revelou lá em 1988. Na década de 1980, ficou bem popular nos States um gênero de comédia conhecido por lá como comédia sexual, que tinha filmes como O Clube dos Cafajestes, Negócio Arriscado, Vingança dos Nerds e o Porky's, também conhecido por aqui no Brasil como A Casa do Amor e do Riso, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria no ano de 1982. Esse filme tem uma pegada meio American Pie, só que com várias piadas machistas, homofóbicas, antissemitas, etc., o que era bem popular na época. Esse filme sempre foi um fracasso de crítica exatamente por isso, mas foi um grande sucesso de bilheteria, lucrando 160 milhões de dólares, sendo que o orçamento foi de apenas 4 milhões, e chegou a ter 2 continuações. Outro grande clássico da comédia da década de 1980 é o filme Sixteen Candles, que aqui foi lançado com o péssimo nome de Gatinhas e Gatões. O filme em si não é muito problemático e é uma típica comédia romântica envolvendo adolescentes na escola, mas o problema está em dois personagens. Tem o Long Duk Dong, que é um personagem que reforça vários estereótipos racistas contra os asiáticos, e o Ted, que é machismo puro. Ele rouba a calcinha da protagonista para ganhar dinheiro com isso, fazendo outros garotos pagarem para vê-la, faz vários tipos de chantagem emocional com ela e ainda abusa de uma outra personagem bêbada e tira fotos do ato dizendo ser só uma pegadinha. Na época, isso não gerava qualquer tipo de represália e era visto como meio que um comportamento típico de adolescente, mas essa desculpa certamente não ia colar hoje em dia.
Outro filme que faz várias piadas machistas e eu aposto que você já pelo menos ouviu falar é As Branquelas, onde dois homens héteros negros se passam por mulheres brancas. O problema é que esse filme faz várias piadas com problemas sérios como anorexia, bulimia, violência doméstica, homofobia, etc. Essas piadas foram muito minimizadas nas dublagens em outros países, mas no original em inglês elas são bem mais pesadas. Isso era uma prática comum nas dublagens de antigamente, pelo menos aqui no Brasil, diga-se de passagem. Séries como Simpsons e Two and a Half Men, por exemplo, têm um tom bem mais amistoso na dublagem brasileira do que no original, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Em Vingança dos Nerds, como o título sugere, os caras que são menos populares na escola resolvem fazer uma reviravolta e se tornarem os caras mais populares entre as garotas do colégio onde eles estudam. E como é que eles fazem isso? Com muito machismo, é claro. O protagonista se fantasia como o namorado da sua crush para tentar transar com ela, os outros caras tiram fotos das meninas nuas para vender, e mais outros vários tipos de assédio, importunação sexual, etc. Esse filme foi um grande sucesso na época por representar bem o machismo entre adolescentes da década de 80 e também por perpetuar vários conceitos como o do macho alfa e afins. Um filme que tem mais ou menos a mesma pegada é O Clube dos Cafajestes, de 1978, que tem várias piadas escatológicas e machistas, e uma cena desse filme que chama bastante atenção é a onde vários homens que são universitários transam com uma menina de 13 anos. Esse longa fez muito sucesso na época e é uma das maiores bilheterias para um filme de comédia da década de 1970, embora ele basicamente só faça um monte de piadas machistas e nojentas, mas ainda assim foi responsável por lançar a carreira de vários humoristas que estavam começando na época e por popularizar esse tipo de humor, que também fez bastante sucesso na década seguinte. Lançado em 1986 e conhecido aqui no Brasil como Confusão à Flor da Pele, esse filme é sobre um cara que usa blackface para ganhar uma bolsa numa faculdade que seria destinada a pessoas negras. Na real, a intenção desse filme é boa, visto que ele visa criticar esse tipo de atitude, mas ele erra no tom, pois acaba reforçando vários estereótipos que ele está querendo criticar, isso sem contar as várias críticas do sistema de cotas. Antes que esse filme saísse, várias instituições a favor dos direitos dos negros fizeram vários protestos contra o lançamento desse longa, mas não adiantou, até porque elas não tinham muita visibilidade na época. Mesmo assim, o filme foi massacrado pela crítica, embora tenha sido elogiado pelo próprio presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan, já que o filho dele atua nesse filme. Outro sucesso da década de 1980 meio problemático é o Mulher Nota 1000, onde dois moleques usam um programa de computador para criar uma mulher perfeita e, é claro, se aproveitar dela. Além da óbvia problematização de dois adolescentes tendo relações com uma mulher adulta, tem também um subplot onde os dois protagonistas colocam garotas em situações de risco, forjadas por eles para que eles saiam como heróis e possam se aproveitar delas. Esse filme foi um grande sucesso na época, embora tenha gerado algumas controvérsias em relação à dinâmica da atriz principal com os adolescentes, tanto que a atriz que inicialmente faria o papel da mulher desistiu do papel e foi substituída. 10 anos depois, uma série de TV baseada nesse filme foi produzida e também gerou bastante sucesso, tanto que teve mais de 80 episódios lançados entre 1994 e 1998. E desde 2013, tá rolando boatos de que vai haver um remake desse filme, mas até hoje nada se materializou. O produtor ligado ao projeto comentou que isso ocorre porque hoje em dia os tempos são outros e esse tipo de comédia, se fosse feita, teria que ser para o público adulto e não mais para adolescentes. Além, é claro, de ter um tom diferente, já que o conteúdo do filme original é considerado hoje em dia muito machista. Talvez o filme de comédia que mais faça piadas ofensivas com vários grupos diferentes seja o Banzé do Oeste, que é uma paródia dos filmes clássicos de faroeste e literalmente atira para todos os lados na hora de ser politicamente incorreto, fazendo piadas sobre estupro, indianos, homofobia e mais um monte de outras piadas racistas, mesmo o protagonista sendo negro. Ainda que não tenha feito muito sucesso por aqui, e sendo super problemático, esse filme ainda é considerado um dos grandes clássicos de comédia estadunidense na década de 1980 e tem alguns dos maiores nomes da comédia na época. E que tal fingir ser um casal gay só para fraudar um esquema de benefícios do governo e lucrar com isso? Essa é a premissa desse filme do Adam Sandler de 2007, chamado Eu os Declaro Marido e Larry, que além de ofender os gays, com várias piadas homofóbicas, ainda tem o Rob Schneider, que é branco, fazendo o papel de um asiático com bastante maquiagem amarela. Esse filme é frequentemente lembrado como um dos piores da Adam Sandler e causou tanta polêmica na época que o roteirista pediu para ter seu nome retirado dos créditos desse longa, que recebeu 8 indicações ao Framboesa de Ouro, incluindo pior filme, pior ator coadjuvante, pior atriz coadjuvante, pior diretor, pior roteiro e pior casal. Em 2005, Johnny Knoxville, do Jackass, fez um filme onde ele finge ter problemas mentais e participa de uma Olimpíada para pessoas com deficiência a fim de se livrar de uma dívida. Esse filme tem personagens com síndrome de Down e outras doenças mentais e brinca bastante com isso.
Ele tem uma boa intenção e empregou mais de 150 atores com diferentes problemas de saúde mental, mas errou no tom e fez muito pouco sucesso. A intenção era provar que pessoas com doenças mentais também devem ser tratadas como todas as outras, mas ele fazia várias piadas que contradiziam essa lição que o filme tende a mostrar no final. E você lembra de mais algum filme de comédia que você acha que seria cancelado se fosse feito hoje em dia? Então deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, além de clicar no sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia sobre tudo de mais tosco que acontece no mundo do entretenimento.